Olá a todos! Nessa videoaula, nós vamos aprender a transformar somas ou diferenças de senos e cossenos em produtos. Essa técnica de você fazer essa mudança, ela é bastante útil para resolver equações trigonométricas. Então, antes de se aprofundar aqui nessa parte teórica, o nosso objetivo é transformar uma expressão do tipo seno de A mais seno de B em alguma coisa, ou cosseno de A mais cosseno de B em alguma coisa que envolva produtos de senos e cossenos. E a nossa base vai ser justamente relembrarmos o que nós estudamos na videoaula passada, que é os que seria o seno de alfa mais beta, seno de alfa menos beta e assim por diante. Então, qual vai ser a estratégia? Eu vou deixar esse camarada aqui embaixo de standby. E observe que eu usei a letra A e B ao invés de alfa e beta. Por quê? Porque a ideia aqui é chamarmos, por exemplo, o número alfa mais beta de A, o número alfa menos beta de B, e depois somarmos essas duas expressões. Então, fazendo exatamente essa operação, chamando de A o número alfa mais beta e chamando de B o número alfa menos beta, qual a relação que existe agora na hora que você inverte? Ou seja, alfa seria exatamente o que, beta seria exatamente o que. Então, na hora que você, por exemplo, soma a expressão de cima com a expressão de baixo, você vai obter A mais B igual a 2 alfa. E aí é só passar esse 2 alfa para o outro lado dividindo e você obtém o quê? Que alfa é exatamente A mais B sobre 2. Então a primeira relação que nós acabamos de obter é essa, que alfa é A mais B sobre 2. E como é que a gente encontra o beta? Simples, é só fazer agora o de cima menos o de baixo. Então, ao fazer o de cima menos o de baixo, observe que o beta vai ser o quê? Aqui vai dar 2 beta, e aí o 2 você vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar A menos B sobre 2. Então nós temos essa relação. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a equação 1 e a equação 2 e somar. Então, vou pegar essa informação aqui e vou fazer o seguinte. Somando a equação número 1 com a equação número 2, ou seja, somando o seno de A com o seno de B, nós vamos obter 2 vezes seno alfa cosseno alfa, e aqui vai se cancelar. Então, aqui vai ser 2 vezes seno alfa vezes cosseno beta. Se eu falei seno alfa, cosseno alfa, na verdade quis dizer cosseno beta. Então, 2 vezes seno alfa cosseno beta, agora é só substituir o alfa pela relação que a gente acabou de obter. Então, aqui nós vamos concluir que seno alfa mais, perdão, seno A mais seno B é exatamente igual a 2 vezes seno de alfa, que nesse caso é o A mais B sobre 2, vezes o cosseno de A menos B sobre 2. Então, comentários sobre a questão da ordem. Porque a gente sabe muito bem que seno de A mais seno de B é igual a seno de B mais seno de A. Então, se eu trocasse A e B de posição, aqui não ficaria A menos B, aqui ficaria B menos A, né? Só que aí vale ressaltar que A menos B é a mesma coisa que menos B menos A, porém, o cosseno de um número, perdão, deixa eu melhorar aqui, é igual a menos B menos A, agora sim, só para melhorar a caligrafia. Porém, o cosseno desse cara sendo igual ao cosseno desse cara, só que nós temos ainda mais uma informação. Que o cosseno de A menos B é igual a cosseno de menos B menos A, até aí nada demais. Isso aqui também funcionaria para seno, até porque essas duas expressões são iguais, só que, como o cosseno você projeta no eixo X, o cosseno de menos alguém é igual ao cosseno de alguém. É tudo isso só para dizer que se você trocar a ordem aqui, ao invés de colocar seno de A mais seno de B, colocar seno de B mais seno de A, essa relação continua sendo válida. É só essa observação que eu gostaria de fazer. Então, nós obtemos essa primeira relação.
Caso nós desejássemos calcular não o seno A mais seno B, mas se quiséssemos, por exemplo, o seno A menos o seno B, aí realmente aqui muda, faz diferença. Você coloca seno de B menos seno de A, vai ser diferente, né? Mas de qualquer jeito, se eu troco mais pelo menos, vamos pensar no seguinte. Se eu, ao invés de, como essa relação funciona para qualquer A e B número real, se eu troco o B dessa relação pelo menos B, o que que acontece? Aqui vai ficar menos B, menos com menos, mais. Se eu trocar o B pelo menos B. Então, essa relação continua sendo válida. Só que seno de menos B, você, como o seno de B, você projeta no eixo Y, então ele é menos seno de B. Pronto, nós temos uma relação agora que envolve seno de A mais seno de B, seno de A menos seno de B. É exatamente essa relação que está posta. E caso nós desejássemos, por exemplo, calcular o cosseno, o que seria o cosseno de A mais cosseno de B? Então vamos lá. Mesma ideia. O que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas expressões. Então, nesse caso, cosseno de A mais cosseno de B vai dar o quê? Duas vezes cosseno alfa, cosseno beta. Então, aqui vai ficar duas vezes cosseno alfa, cosseno beta. E aí é só lembrar quem é alfa e quem é beta. Então, eu já vou fazer essa substituição aqui. Lembre-se que o alfa era A mais B sobre 2. Então, aqui eu vou colocar A mais B sobre 2. E o beta era A menos B sobre 2. A menos B sobre 2. Então, o que a gente acabou de obter é uma relação que envolve cosseno A, cosseno B. Agora, como faríamos para calcular o cosseno de A menos o cosseno de B? Não dá para substituirmos o B pelo menos B. Por quê? Porque o cosseno de menos B continua sendo cosseno de B. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para a relação lá em cima e vamos ver o que acontece. Como o alfa mais beta é o A e o alfa menos beta é o B, então você vai fazer o de cima menos o de baixo. Então, fazendo o de cima menos o de baixo, esse cara vai cortar. E o que nós vamos ter como obter como resultado é menos 2 seno de alfa, seno de beta. Então, aqui vai ficar menos 2 seno alfa, seno beta. Só que agora eu já vou substituir as informações que nós temos. E alfa é A mais B sobre 2. A mais B sobre 2. E o beta é A menos B sobre 2. Então, só arrumar aqui a expressão. E esse é o nosso resumo. Ah, e se eu quisesse fazer, por exemplo, seno de A mais o cosseno de B? Vamos fazer um exercício numérico onde nós vamos cair exatamente nessa situação. Vamos resolver essa equação. Seno de alfa mais cosseno de alfa igual a raiz de 2. Sempre quando a gente for cair nessa situação, é recomendável explorarmos aquela propriedade de ser complementar. Ou seja, por exemplo, o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. Então é exatamente essa propriedade que eu vou utilizar. Observe que aqui nós vamos ter seno alfa mais cosseno alfa. Só que o cosseno alfa é igual ao seno do seu complementar, ou seja, de π sobre 2 menos alfa. Então o que agora nós vamos fazer? Perdão. Como aqui o nosso A é o alfa e o nosso B é o π sobre 2 menos alfa, nós vamos transformar isso aqui em produto. Como é que era o seno alfa, seno beta? A gente fazia o quê? Duas vezes seno, aí você tira um mais o outro sobre 2, vezes o cosseno de um menos o outro sobre 2. Então, vou fazer exatamente isso. Então, aqui vai ficar, do lado esquerdo, duas vezes o seno de um mais o outro sobre 2, vezes o cosseno de um menos o outro
sobre 2. Professor, como é que eu vou memorizar essa relação? Pense o seguinte, é só você listar o seno de alfa mais beta, o seno de alfa menos beta, o cosseno de alfa mais beta e assim por diante, e você lembrar como foi feita a dedução, que é você trocar o alfa mais beta por A, o alfa menos beta por B, e refazer a dedução, que é rápido. É claro que aqui eu estou fazendo, ficando de maneira mais pausada, aí você não precisa memorizar essa relação, mas só lembrar que é possível fazer. E observe o que acontece agora. Alfa mais π sobre 2 menos alfa, você consegue cancelar os alfas. Então aqui vai ficar 2 vezes seno de π sobre 4. E aí π sobre 2 vai dar π sobre 4. Vezes o cosseno de... Então aqui vai ficar menos π sobre 2 mais alfa. Alfa mais alfa vai dar 2 alfa. Então vai ficar 2 alfa menos π sobre 2 sobre 2. Dividindo aqui 2 por 2 vai dar 1. Aqui vai ficar π sobre 4. Então eu posso transformar essa expressão em alfa menos π sobre 4. Isso igual a raiz de 2. Só que observe que seno de π sobre 4, π sobre 4 corresponde a 45 graus, seria o raiz de 2 sobre 2. Então aqui vai ficar 2 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de alfa menos π sobre 4 igual a raiz de 2. Então, esse 2 com esse 2 simplifica, vai dar 1. Então, eu posso apagar. Esse raiz de 2 que está aqui, eu posso passar para o outro lado dividindo, sem problema nenhum, já que não é zero. E esse camarada aqui é igual a 1. Cosseno de alfa menos π sobre 4 dando 1. Vamos desenhar um círculo trigonométrico para ver quais são os possíveis ângulos. Então, vou desenhar por aqui o círculo trigonométrico. Vamos lá. Então, aqui nós temos o nosso círculo. Vou pegar ele aqui, posicionar ele ao centro. Bem, lembre-se que o cosseno ele é referente à coordenada x. Então, aqui está os possíveis ângulos onde o cosseno dá 1. E seria o zero mais as voltas completas. Então, o que a gente pode concluir? Bem, como essa é a única possibilidade, né? Bater nesse ponto é a única possibilidade. Isso quer dizer que este ângulo aqui, o alfa menos π sobre 4, ele tem que ser igual a zero mais as voltas completas. Bem, 2π, ou seja, 2π representa os 360 graus, vezes t, onde t, para todo t, número inteiro. E aí estou considerando tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário. Agora é só passar esse camarada para o outro lado somando, então nós vamos ter que alfa é igual a π sobre 4 mais 2π vezes t para todo t pertencente aos inteiros. Então, acabamos de encontrar a nossa solução. Agora, pode ser que surja nos comentários, essa é a solução do nosso exercício, mas pode ser que surja nos comentários o seguinte comentário. Professor, não poderia elevar o quadrado aqui dos dois lados e continuar desenvolvendo a conta? É possível resolver assim, só que você deve tomar cuidado, porque sempre quando você eleva o quadrado dos dois lados, no final, você tem que testar suas soluções. Isso é uma questão um pouco mais técnica, tem a ver com o fato da função x ao quadrado não ser injetiva, mas tentando resumir isso de maneira bem simplificada, pense no seguinte cenário. Se você tivesse uma equação onde a sua solução, por exemplo, é igual a 4, quando você eleva ao quadrado dos dois lados, 4 continua sendo solução dessa equação. Só que aí você ganha uma outra solução, que é o x igual a menos 4. Então, na hora que você eleva ao quadrado dos dois lados, você tem que, no seu resultado final, você tem que testar as suas raízes que você achou lá no final, no início do seu problema, para ver se realmente bate. Porque você pode adicionar o que a gente chama de raízes estranhas. Dá para você contornar isso. Recomendo assistir uma videoaula do professor Luciano Castro. O título do vídeo é Raízes Estranhas. Mas qualquer coisa também, vocês podem assistir um vídeo nesse canal. Um vídeo chamado 4 igual a 5
na hora que eu comento sobre o porquê desse efeito, né? E qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso resolver esse mesmo exercício usando essa técnica de elevar ao quadrado os dois lados. E aí, caso vocês queiram isso, coloquem nos comentários. Se eu poderia resolver o exercício elevando ao quadrado os dois lados, aí, a depender da demanda, eu produzo um vídeo extra resolvendo mais exercícios. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço que curtem, que compartilhem, que deem feedbacks. E até a próxima.